Olá, sabia que o derrame, o AVC, é a principal causa de incapacidade e morte no Brasil? E pior, 80% dos AVCs poderiam ser evitados com atitudes simples que eu vou te mostrar hoje. Deixa eu te contar uma coisa intrigante. Por que será que os neurologistas, os médicos que mais entendem de cérebro e lidam com AVCs todos os dias, raramente sofrem um? Coincidência? Acho que não. Eles guardam alguns segredos na rotina deles. Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje. Os 7 hábitos simples pela manhã que podem ser a chave para proteger seu cérebro contra um AVC. Eu sou o Dr. André Bambier, cardiologista, e vou te mostrar esses hábitos e por que eles funcionam. E atenção, fica até o final, porque o hábito número 1, o último da lista, envolve algo que é uma prática comum entre muitos neurologistas para proteger o próprio cérebro, mas que raramente é discutido abertamente. Mas antes, se você quer defender seu cérebro, clica no like aqui embaixo, vamos bater nosso recorde, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde e ative o sininho e compartilhe com as pessoas que você ama. Um AVC pode ser algo terrível e a prevenção é simples e pode salvar vidas. Mande esse vídeo para todo mundo, seus grupos de WhatsApp, Facebook, compartilha aí. E me conta, rapidinho nos comentários, você já teve um AVC ou conhece alguém que teve? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Antes de irmos para os hábitos, deixa eu te contar bem depressa a historinha de Renato. 68 anos, ex-diretor de uma escola, agora aposentado, tinha check-ups em dia, parecia a imagem da saúde. Num domingo, durante um almoço em família, feliz, conversando, de repente, o Renato cai para frente na cadeira, a fala enrola, o lado direito do rosto despenca, um AVC gigantesco. A família agiu rápido, mas foi para um hospital que não estava preparado. Houve lentidão no atendimento e o dano cerebral foi extenso. Perdeu boa parte da fala, a independência que ele tanto prezava. A parte mais triste, o neurologista, olhando os exames, disse para sua esposa: isso poderia ter sido evitado com 7 hábitos simples, de 2 minutinhos cada, que poderiam ser feitos toda manhã, que eu mesmo faço todo dia. Imagina o peso dessa frase. Ninguém precisa passar por essa angústia, por essa tragédia evitável. Então, vamos direto ao que funciona, começando pelo hábito número 7 e guardando o mais surpreendente para o final. Hábito número 7, para te proteger contra o derrame: hidratação imediata ao acordar. Pode parecer básico do básico, mas é fundamental. Quando você dorme, seu corpo perde água pela respiração, pela transpiração. Você inevitavelmente acorda levemente desidratado, mesmo sem sentir sede. O que acontece com o sangue quando falta água? Ele fica mais grosso, mais viscoso. Isso força o coração a trabalhar mais e dificulta a circulação logo nas primeiras horas do dia, o que pode aumentar o risco de formar pequenos coágulos, aqueles que podem viajar e causar um AVC. Eu já fiz um vídeo sobre água em jejum e a ciência confirma. Estudos publicados em jornais como European Journal of Nutrition reforçam a hidratação adequada é crucial para a saúde cardiovascular, ajudando a controlar a pressão, a manter o sangue fluindo bem. Começar o dia repondo líquidos é o primeiro passo inteligente e bem rapidinho. Crie esse hábito simples. Deixe um copo, uma garrafinha de água na sua cabeceira. Antes do café, antes do celular, antes de tudo, beba um copo, 200, 300 ml. Já faz uma baita diferença. Se beber 2, é ainda melhor. E olha, não espere sentir sede. A sede já é um sinal de que seu corpo está pedindo socorro. Comece o dia se hidratando. Hábito número 6, acorde seu corpo gentilmente, alongando ou com uma caminhada leve de 2 a 10 minutinhos. Depois de horas parado na cama, é natural que a circulação esteja mais lenta, os músculos, as articulações um pouco enrijecidos. Levantar e já sair correndo, literal ou figurativamente, pode ser um estresse desnecessário para o sistema todo. Um movimento leve, logo cedo, por poucos minutos, funciona como um despertar para a circulação. Melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro, para os músculos, prepara o corpo para as atividades ao longo do dia, ajuda no controle da pressão e na saúde dos vasos. É igual ligar um carro num dia frio. Você não dá partida, já sai cantando pneu, certo? Espera um minutinho, deixa o motor aquecer. O alongamento, a caminhada leve matinal, esse é aquecimento para o seu corpo, lubrificando as engrenagens, as articulações e fazendo o sangue circular melhor antes de você acelerar para o dia. A American Heart Association é enfática: atividade física regular é chave contra doenças cardíacas, AVC, não precisa ser só exercício pesado. Publicações como vistas na Circulation
mostram que até atividades leves, distribuídas ao longo do dia, têm impacto positivo. Começar de manhã estabelece um padrão saudável. Não precisa virar atleta olímpico ao acordar. 2 a 10 minutinhos bastam. Pode ser na cama mesmo, espreguiçar com vontade, esticar braços, pernas, ou levantar e fazer alongamentos simples. Girar o pescoço devagar, esticar os braços, tentar alcançar os pés sem forçar. Uma caminhada leve pelo corredor ou quintal também vale. O importante é ativar o corpo suavemente. E lógico, respeite seus limites. Se sentir dor, vá com calma, faça o que for possível, mas se movimente. Hábito número 5, monitore sua pressão arterial pela manhã. Você sabia que o pico de AVC é durante as primeiras horas da manhã? Geralmente entre 6 e 10 horas. Isso é devido ao pico matinal de pressão arterial, que em grande parte tem a ver com o pico de cortisol. Acabei de fazer um vídeo sobre cortisol, vale a pena assistir. E a pressão alta e hipertensão é a causa número 1 de AVC no Brasil e no mundo. Isso é indiscutível na medicina. Grandes estudos publicados na revista como Lancet comprovam. É o fator de risco mais poderoso. E o grande perigo, na maioria das vezes, ela não dá sintoma nenhum. Ela vai agredindo suas artérias ano após ano, em silêncio, aumentando o risco de um vaso romper, um AVC hemorrágico, ou de formar placas que entopem, um AVC isquêmico. Medir a pressão regularmente em casa é uma das poucas formas de saber se você tem esse inimigo dentro de você ou não. Imagine o encanamento da sua casa. Se a pressão da água está sempre muito alta, mesmo que você não perceba, os canos estão sendo forçados, desgastados. Um dia, um cano pode estourar, uma hemorragia, ou acumular tanta ferrugem e sujeira que entope as placas ou trombose. Invista num aparelho de pressão digital de braço, validado pelo Inmetro. Meça a pressão logo de manhã, antes do café e dos remédios. Após ir ao banheiro e ficar 5 minutinhos sentado, quieto, com o braço apoiado na altura do coração. Faça isso 2 a 3 vezes por semana e anote tudo. Data, hora, máxima, mínima, qual que é a pulsação. Leve essas anotações para seu médico. E olha, uma medida isolada pode ser só um susto, mas se os valores ficam frequentemente acima de 13 por 8, 130 por 80 milímetros de mercúrio, isso já é um sinal amarelo. Acima de 14 por 9, 140 por 90 milímetros de mercúrio, é hipertensão. Converse urgentemente com seu médico. Não ignore sua pressão. Hábito número 4, o café da manhã anti-inflamatório. A primeira refeição do dia é decisiva. Um café da manhã carregado de açúcar, gordura ruim, farinha branca, pense pão francês com margarina e café com açúcar, suco de caixinha, cereal matinal açucarado, bolo, provoca picos de glicose e insulina, aumenta a pressão e a inflamação logo cedo. Isso é péssimo para suas artérias. Por outro lado, um café da manhã inteligente, com fibras, proteínas de qualidade, gorduras boas, ajuda a manter o açúcar do sangue estável. Controla a pressão, nutre teus vasos, te deixa saciado por mais tempo, ou seja, vai beliscar menos antes do almoço. A ciência não deixa dúvidas. Estudos do British Medical Journal, BMJ, por exemplo, ligam o consumo de grãos integrais como a aveia a menor risco cardiovascular. E a American Heart Association recomenda incansavelmente reduz açúcar, gordura saturada, sódio e aumente fibras para proteger seu coração e o cérebro. O que colocar no prato? Priorize frutas, mamão, banana, abacate são ótimos. Cereais integrais, aveia campeã, pão 100% integral, proteínas magras, ovos são excelentes, iogurte natural sem açúcar, queijo branco magro, gorduras boas, um punhado de castanhas, um fio de azeite no ovo. Fuja ou reduza muito o açúcar, leia rótulos dos sucos, iogurtes, cereais, farinha branca, pão francês, bolos, biscoitos, embutidos. Mas atenção, cuidado com o falso integral. Leia o rótulo do pão, o primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral. Se for só farinha de trigo enriquecida, pode deixar no supermercado. É cilada. Hábito número 3, para te proteger de um derrame, aperte o botão pause do estresse. 2 minutos de calma matinal. O mundo hoje parece uma panela de pressão, não concorda? Mal abrimos os olhos e a mente já dispara contas, trabalho, problemas. Esse estresse crônico libera hormônios como cortisol, que em excesso viram veneno. Eles aumentam a pressão arterial, desregulam o açúcar do sangue, causam inflamação crônica. Tudo isso agride suas artérias e eleva o risco de AVC. Começar o dia já nesse ritmo frenético dá um desgaste imenso. E não é papo de autoajuda.
Pesquisas robustas com revisões publicadas no JAMA mostram que práticas de atenção plena, mindfulness e meditação ajudam a controlar o estresse e melhoram marcadores de saúde cardiovascular. Também a Harvard Health Publishing destaca que até técnicas simples de respiração profunda podem ajudar a baixar a pressão arterial. É simples e poderoso. Antes de qualquer coisa, celular, café, notícias, pare por 2 minutinhos. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos, se quiser, né? Apenas respire. Sinta o ar entrando pelo nariz e saindo lentamente pela boca. É só uma pausa. Se sua mente devagar, traga de volta para a respiração sem julgamento. Faça disso um hábito. Hábito número 2. Planeje micromovimentos. Fuja da cadeira assassina. Ficar muito tempo parado no trabalho, no sofá, no carro é um desastre para a circulação, mesmo se você malha 1 hora por dia. Quando você fica muito tempo sentado, o fluxo sanguíneo nas pernas diminui demais, o metabolismo desacelera e o risco de formação de coágulos, trombose, aumenta consideravelmente. Pesquisas publicadas na Circulation são taxativas. Tempo excessivo sentado aumenta o risco de doenças cardiovasculares, incluindo o AVC. A boa notícia, esses mesmos estudos mostram que interromper o tempo sentado com pequenas pausas ativas já melhora a saúde cardiovascular. O hábito aqui não é fazer exercício, mas sim planejar se levantar da cadeira, do sofá, da sua mesa. Logo de manhã, pense no seu dia. Vai passar horas no computador, no trânsito, vendo TV? Já programe pausas ativas. Use o alarme do celular. Os relógios inteligentes nos mandam ficar de pé a cada hora. Então levante-se. Ande pela casa, escritório por 2 ou 3 minutos. Vai buscar água, ótimo, para combinar com o hábito da hidratação. Faça alongamento em pé. Suba um lance de escada, se possível. Não se engane achando que 1 hora de academia compensa 10 horas sentado direto. É preciso quebrar esse tempo parado. Planejar de manhã como você vai fazer isso aumenta muito a chance de você cumprir. E hábito número 1, o segredo surpreendente, o hábito que vem da sua boca, higiene bucal com fio dental. Chegamos ao hábito número 1 e aposto que esse hábito vai te deixar de boca aberta. Quem imaginaria que passar fio dental todo santo dia poderia ser uma das armas mais poderosas contra um AVC? Parece estranho, né? Mas a ciência está conectando esses pontos de forma cada vez mais clara e impressionante. O problema começa na sua gengiva. Quando ela está inflamada, gengivite, ou doente, periodontite, e isso é muito comum, ela se torna uma fonte crônica de inflamação para o seu corpo inteiro. Bactérias e substâncias inflamatórias da boca caem na corrente sanguínea. Essa agressão silenciosa facilita o acúmulo de placas de gordura, aterosclerose e formação de coágulo. Uma boca inflamada pode estar literalmente preparando o palco para um AVC. E também para demência, viu? E não é teoria da conspiração. Um estudo gigante, acompanhando milhares de adultos por décadas, apresentando uma conferência de AVC da American Stroke Association, mostrou resultados chocantes. Quem usava fio dental regularmente teve até 22% menos risco de AVC isquêmico, o mais comum, e incríveis 44% menos risco de AVC cardioembólico, quando o coágulo vem do coração e vai para a cabeça. Outras pesquisas robustas, como meta-análises publicadas na European Journal of Neurology, já confirmaram que doença na gengiva, periodontite, aumenta o risco de AVC em mais de 60%. A conexão existe e é forte. O segredo é o fio dental. Use todo dia, manhã ou noite, tanto faz. O importante é criar o hábito. Passe com cuidado, como se estivesse abraçando cada dente, entrando um pouquinho sobre a gengiva sem forçar. E se sangrar no início, não pare. Pelo contrário, é sinal que a sua gengiva precisa desse cuidado urgente, pois ela está inflamada. Com o uso regular, o sangramento tende a cessar. É um hábito de 2 minutinhos que protege o seu cérebro de forma silenciosa e muito eficaz. Claro, o fio dental não anula os outros riscos. Se você bebe, tem que parar ou diminuir. Se você fuma, também. Mas é uma peça fundamental e negligenciada na prevenção do AVC. Comece hoje mesmo. É isso. Como você viu, esses foram 7 hábitos matinais que podem fortalecer suas defesas contra o AVC. São coisas simples, rápidas, que exigem apenas alguns minutinhos do seu dia e que podem literalmente salvar sua vida e preservar seu cérebro. Se essas dicas foram úteis, se abriram seus olhos para algo novo, dê seu like, vamos bater nosso recorde e compartilhe esse vídeo agora. Mande para seus amigos, pais, avós, colegas. Todo mundo precisa saber como se prevenir do AVC e pode ser mais simples do que se imagina.
Essa informação pode salvar uma vida, então distribua aí. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Não pare de aprender sobre a sua saúde. Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Nossa playlist completa sobre AVC e derrames para se aprofundar. E os sinais iniciais de Alzheimer. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!